doutrinas batistas, as doutrinas bíblicas. E hoje a mensagem, creio que não por acaso, né, mas mão de Deus dirigindo tudo, está totalmente de acordo com esse momento da celebração da ceia do Senhor. Quem é Jesus? Vamos ver um pouco do que a Bíblia ensina a respeito de Jesus. São muitos textos na Bíblia a respeito de Jesus, né? Jesus é o personagem central da Bíblia. Mas nós vamos ver alguns deles, somente alguns desses textos da Bíblia, porque o tempo não dá, obviamente, para nós vermos todos esses textos, procurando responder essa indagação: quem é Jesus? Já falei algumas vezes que se você for, e é verdade, você pode tirar a prova, se você for à rua e perguntar a cada pessoa se acredita em Jesus, a grande maioria vai dizer que acredita realmente em Jesus. Você crê em Jesus? Creio. 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 Você crê em Jesus? A maioria, difícil você ouvir um não creio. Mas aí quando você passa para a segunda pergunta, e quem é Jesus para você? Aí as respostas vão ser muito diferentes. As respostas não serão mais as mesmas, serão bem diferentes, né? Alguns responderão: ele foi um profeta. Os muçulmanos acreditam em Jesus. Muçulmanos acreditam em Jesus, mas eles acreditam que Jesus foi um profeta e menor que Maomé. E tem muita gente por aí que diz: não, acredito que Jesus foi um profeta e tal. Os adeptos das religiões orientais, do misticismo oriental, o que eles respondem? Nós cremos sim em Jesus, ele foi um ser iluminado. Ele foi um dos Budas, responderão os adeptos das religiões orientais. Para muitos ele foi um filósofo. Jesus foi um filósofo. Tipo Confúcio, né? Confúcio enfatizou muito a ética. E para alguns Jesus foi um filósofo tipo Confúcio, foi também, que teve ensinamentos preciosos sobre a ética, sobre o relacionamento entre as pessoas, sobre o amor ao próximo. Jesus foi um filósofo, dizem muitos. Para outros, principalmente para o pessoal aí marxista, ou adepto da teologia da libertação, Jesus foi um revolucionário que morreu porque tentou libertar o seu povo do domínio, da opressão do Império Romano. Respondem essas pessoas, pensam essas pessoas equivocadamente também. E tem muitos que dizem que Jesus foi um homem muito bom. Foi um homem muito bom, foi o modelo do que Deus espera de cada um de nós. E por isso Deus o adotou como seu filho, dizem alguns, né? Essa teoria, inclusive, foi muito vamos dizer assim, ressuscitada, porque isso é algo antigo, existe desde o tempo do início do cristianismo, existe a teoria, vamos dizer assim, foi repaginada, ressuscitada pela teologia liberal no final do século XIX, início do século XX, e atualmente se ainda ouve isso dos filhotes da teologia liberal. A teologia liberal deu alguns filhotes, vamos dizer assim, e como, por exemplo, a teologia da libertação é uma delas, né? E teologia secular e outras. E eles dizem isso, né? E é interessante que essa teologia, que essa teoria a respeito de Jesus, um homem muito bom, o modelo de homem que Deus quer de cada um de nós, e por isso Deus o adotou como seu filho, ainda hoje você ouve isso de determinadas seitas unitaristas que se intitulam cristãs. Então, quem é Jesus? Você pode ouvir muitas respostas. Mas a Bíblia tem a resposta certa a respeito de quem é
Jesus. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler primeiro versículos 1 a 5. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Vou pedir um favor, irmão Rogério, se for possível, aumenta um tiquinho o microfone. Eu estou com a garganta meio ruim, eu quero falar mais baixo um pouquinho. Obrigado, aí está bom. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Agora, a partir do versículo 10 até o versículo 14. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Evangelho de João, como os outros 3 evangelhos, falam de Jesus. É interessante que o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus falam do nascimento de Jesus. O Evangelho de João fala de quem era Jesus já antes do seu nascimento. Versículo 1, referindo-se a Jesus, já começa: no princípio era o Verbo. É interessante que vocês olham nas suas Bíblias aí e encontram verbo com letra maiúscula. Por quê? Porque está se referindo a uma determinada pessoa. Não é verbo designação gramatical de um tipo de palavras, não. Verbo aqui está se referindo a uma pessoa, por isso que está com letra maiúscula. É o título de uma pessoa. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa pessoa aqui chamada de Verbo estava com Deus. E ao mesmo tempo que estava com Deus, era o próprio Deus. Quem será essa pessoa? Vamos pular para o versículo 14. Vamos reler o versículo 14. Diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, que é Deus, essa pessoa aqui chamada de Verbo, que é o próprio Deus, se fez carne, ou seja, assumiu forma humana. Trata-se de Jesus. Jesus é o próprio Deus eterno. O próprio Deus eterno, que aqui é colocado também como Criador de todas as coisas. Nós já anteriormente refletimos, pensamos a respeito disso com base na palavra de Deus. O Deus a quem adoramos é o Deus Criador de todas as coisas.
E esse Deus eterno, Criador de todas as coisas, assumiu forma humana, esteve entre nós. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Por que aqui ele é chamado de verbo? O verbo aqui é a tradução de uma palavra no grego que não tem correspondente exato na nossa língua portuguesa. É logos. Logos significa expressão, razão, ação, palavra. Logos significa tudo isso e mais alguma coisa. Os gregos acreditavam que existia esse logos por trás do universo. Os filósofos gregos, os estoicos, eles lançaram essa ideia. Eles observavam o universo e diziam, não, está tudo muito organizado, tem que ter um princípio racional por trás do universo, precisa existir uma razão, uma inteligência. E essa razão, essa inteligência se expressa nessa ordem do universo. Eles não estavam distantes da realidade, não, né? Nós lemos aquele salmo, quando falamos a respeito de Deus, que diz, os céus, Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus. Os gregos, então, não estavam muito distantes da verdade, não, eles observavam isso. E João aqui mostra que esse Logos é Deus, o Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas. E esse Logos que está por trás do universo, da criação de todas as coisas, que criou e sustém o universo, esse Logos, ele se expressou entre nós. E para se expressar, para se revelar a nós, para nos falar, se fez homem. Na pessoa de Jesus. O Deus eterno entrou na nossa história, como um de nós. E assim nós podemos conhecer face a face o caráter de Deus, o amor de Deus, a sua justiça, o seu propósito para nós, por meio de Jesus Cristo, Deus eterno, Criador de todas as coisas, o Verbo eterno que se fez homem, que se tornou como um de nós. Que coisa maravilhosa! Criador de todas as coisas, eterno, todo-poderoso, perfeito, totalmente sábio, totalmente justo, totalmente santo, totalmente amor, um dia entra na nossa história como um de nós. Lá em Filipenses capítulo 2, diz que a própria encarnação de Cristo, o próprio fato de Deus se fazer homem, já é prova do amor de Deus. Abra aí, por favor, suas Bíblias, a carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. A partir do versículo 11. Perdão, versículo 11 não. A partir do versículo 5 até o versículo 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha só, Deus em Cristo,
na pessoa de Jesus, para se tornar um ser humano, ele já provou o seu amor. Deus eterno, todo-poderoso, diz aqui que ele esvaziou-se, ou seja, ele limitou-se em seus atributos plenos, né? Ele teve que se limitar para poder tomar forma humana. Ah, mas Jesus não fez tantos milagres? Ele não fez com o seu poder de Deus, não. Porque aqui no mundo, Deus estava limitado pela sua forma humana. Tudo o que ele fez, o Evangelho de Lucas afirma que foi pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele teve que se limitar. Deus eterno, todo-poderoso, que coisa inimaginável, inconcebível, de repente se dispõe a se limitar a essa nossa forma, a todas as nossas limitações, a todas as nossas necessidades. Deus se tornar homem, se encarnar, já é prova do amor de Deus. Quem é Jesus? Deus eterno, Criador de todas as coisas, perfeito, justo, amor, que tomou a forma de homem. Tomou a forma de homem para quê? Mas antes de passarmos a isso, é importante nós vermos que o próprio Senhor Jesus afirmou que é Deus. Algumas pessoas dizem assim, Jesus nunca disse que é Deus. Em algumas ocasiões ele falou. Por exemplo, no Evangelho de João ele afirmou, eu e o Pai somos um. Aí algumas pessoas distorcem e dizem assim, não, mas ele estava dizendo que na realidade ele tinha os mesmos propósitos, a mente dele se identificava muito com a mente de Deus, ele não quis dizer isso no sentido real, mas no sentido figurado. Aí distorcem, tudo bem, mas ainda há outros lugares em que Jesus afirmou que é Deus. Abra aí, por favor, Evangelho de João, capítulo 8, voltando aqui ao Evangelho de João, capítulo 8, versículos 58 e 59. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 58 e 59. Jesus se dirigindo aos religiosos daquela época e tal, eles dizendo, você é mais novo que Abraão, etc. e tal. Olha a resposta de Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 58 e 59. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E a reação dos ouvintes? Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Jesus lá no templo ensinando e sendo questionado pelos religiosos, pelos judeus, e ele diz, antes que Abraão fosse, eu sou. Aparentemente uma frase assim meio desconexa, meio sem sentido, ou quem sabe dando a entender que ele já existia antes de Abraão, né? No máximo, à primeira vista, no máximo a multidão pensaria assim, é um maluco. É um louco, está dizendo que existe há mais tempo que Abraão. Deixa esse cara para lá, vamos embora. Mas era mais do que isso. Era muito mais do que isso que Jesus estava falando. E a multidão entendeu e achou que era uma blasfêmia terrível. E quiseram fazer o quê? Apedrejar Jesus. Eles entenderam o que Jesus falou. Jesus disse, antes que Abraão fosse, eu já existia? Não. Jesus disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Jesus disse que ele é o próprio Deus. Ele usou o próprio nome de Deus. Moisés lá, quando esteve face a face com Deus, Deus se revelou a ele da sarça ardente. Ele deu a ordem de libertar o povo do Egito. Como Deus se apresentou a ele, quando Moisés perguntou, qual é seu nome? Qual é seu nome? O que Deus respondeu? Eu sou.
Naquele momento, Jesus estava dizendo: eu sou Deus. Antes que Abraão fosse, eu sou. Ele se apresentou como o Deus eu sou. E a multidão entendeu, compreendeu, tanto que quis apedrejá-lo. Não podiam aceitar que aquele homem diante deles era o próprio Deus. Jesus afirmou que era Deus, portanto, e ele deu prova disso ao morrer na cruz por nós. Aqui no capítulo 8 mesmo, volta um pouquinho ao versículo 28, olha o que Jesus diz. Versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem? Usou novamente a expressão, né? E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus dizendo que quando ele fosse levantado lá na cruz, as pessoas entenderiam que ele é eu sou, que ele é o próprio Deus. Quando Jesus morreu na cruz, ele deu prova de que é Deus. Ele mostrou na cruz que ele é o próprio Deus, que em seu infinito amor se fez homem, sofreu na cruz para pagar os pecados por nós. Não tinha outra maneira. O homem pecou. A justiça perfeita de Deus exige o quê? Castigo. A justiça de Deus é perfeita. Não pode deixar o pecado passar em branco. O homem precisa ser castigado, mas Deus também é amor. Perfeito, total. A Bíblia não diz que Deus ama, a Bíblia diz que Deus é amor. Ao mesmo tempo que ele é justiça, ele também é amor. E Deus queria salvar, Deus queria perdoar os pecados. Precisava de alguém que sofresse o castigo em nosso lugar. Mas quem? Todos são pecadores. Pecador paga pelo seu próprio pecado, não pelo pecado do outro. Quem, sem pecado algum, poderia assumir o nosso castigo? Somente outro ser humano sem pecado algum. O primeiro ser humano pecou. Precisava agora de um segundo ser humano sem pecado algum para assumir o castigo. Quem? Deus se faz homem para poder existir esse homem sem pecado. Então Jesus Cristo lá na cruz é a prova de que ele é Deus. Lá em 2 Coríntios 5,19 diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Cristo na cruz é prova de que ele é Deus. E ele deu prova de que, quando ele afirmou que é Deus, é verdade, ele deu prova disso também quando ressuscitou, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 8, diz que ele foi visto ressuscitado por mais de 500 pessoas. E o apóstolo Paulo diz que ele foi o último a ver Cristo ressuscitado. O que é isso? Uma alucinação coletiva exageradíssima, né? Nunca na história se viu uma alucinação coletiva de 500 pessoas. Não há nenhum caso. Não pode ter sido alucinação. E depois outras pessoas, em ocasiões diferentes, viram Cristo ressuscitado. E por fim o próprio apóstolo Paulo viu. E olha, há um escritor famoso, um crítico da Bíblia, do Novo Testamento, chamado F.F. Bruce, que diz que uma das maiores provas da verdade do Evangelho é a transformação que ocorreu na vida do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, antes de ver a Cristo, era um homem. Depois que ele viu Cristo ressuscitado, ele era um homem totalmente diferente do que ele era antes. E o escritor Flávio Joséfo, que foi um historiador, né, na época do Império Romano, logo depois do tempo de Cristo, pouco tempo depois do tempo de Cristo, né,
Flávio Joséfo era um judeu que caiu nas boas graças dos romanos, se tornou inclusive cidadão romano, e ele escreveu muita coisa a respeito daquela época, inclusive depois sobre a destruição de Jerusalém. Ele conta que pelo Império Romano existia um povo espalhado pelo Império Romano que afirmava o seguinte, aí eu coloquei aqui entre aspas o que está escrito, eu tenho lá em casa parte das crônicas de Flávio Joséfo, né? Eu coloquei aqui entre aspas o que ele escreveu. Esse povo fala um tal de Cristo, cujos seguidores afirmam que ressuscitou. Tanto ressuscitou mesmo que as autoridades romanas subornaram falsas testemunhas para dizer que o seu corpo havia sido roubado, para tentar refrear, né, a crença de que ele ressuscitara. Ora, se ele não tivesse ressuscitado, nada disso seria necessário. Jesus provou que ele é Deus, que ele falou a verdade quando ele ressuscitou. Mas Jesus se tornou homem para quê? Deus que se tornou homem para quê? Já mencionei que ele se tornou homem para revelar Deus a nós. Jesus Cristo vamos dizer assim, o clímax, o ponto máximo de Deus se revelando a nós. Lá em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, o que diz? Tendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras, desde os pais, pelos profetas, a nós nos falou, nos últimos tempos, pelo Filho. Então vejam que Deus foi falando, Deus foi se revelando de maneira gradativa, até que Ele se revela de maneira total em Jesus Cristo. Deus entre nós, né? Vejam o que diz aqui, voltando para João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 9. Diz assim: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Jesus Cristo nos traz toda a luz de Deus. É Deus se revelando a nós realmente, tirando as trevas do pecado, as trevas da ignorância espiritual. Deus se revelando a nós totalmente em Jesus Cristo. Versículo 14 também, né, que nós já lemos, diz que Ele habitou entre nós, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos o quê? A sua glória, no unigênito do Pai, no único Filho do Pai. Unigênito significa único gerado, porque Jesus, como ser humano, aqui entre nós, Ele é eterno, mas como ser humano aqui entre nós, Ele foi gerado, não por homem algum, mas pelo próprio Deus, não é? O unigênito do Pai. Vimos a sua glória, a glória de Deus, revelada ali em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, né? Versículo, vejam aí também o versículo 18, nós não lemos ainda, vamos ver aqui o versículo 18, o que diz? Deus nunca foi visto por alguém. Obrigado, pastor. Obrigado. Hoje de manhã eu estava conversando com o pastor Heleno, como a nossa igreja é privilegiada, cheia de pastores, e que pregam muito bem, e que não precisa esperar minhas férias para eles pregarem, né? Estamos fazendo uma escala aí para os pastores da igreja irem pregando. E esse é um deles, né? Pastor que está vendo o outro pregar, que está meio ruim, vem, traz uma aguinha aí, né? Isso é bom. Obrigado, pastor João Luiz. Mas aqui o versículo 18 está dizendo que Deus nunca foi visto. Deus é Espírito.
Deus é espírito, nunca foi visto por ninguém, mas o ser humano teve a oportunidade de ver Deus em Jesus Cristo. O Filho unigênito está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Deus se fez homem para que nós pudéssemos conhecê-lo totalmente, inteiramente, no seu caráter perfeito. Jesus aqui entre nós, em todas as suas ações, em todas as suas palavras, ele revelou esse caráter perfeito de Deus, de amor e de justiça. Jesus nunca pecou, totalmente justo. E Jesus também mostrou esse amor de Deus, né? A Bíblia diz que por onde Jesus andou, ele fez o quê? O bem. A Bíblia diz isso, que por onde ele foi, ele fez o bem. E nós vemos nos evangelhos tantos atos amorosos de Jesus, tantos atos de misericórdia que Jesus fez. Ele se compadecia das pessoas, ele ajudava as pessoas, ele não botava o dedo no nariz das pessoas, acusando as pessoas, não. Ele mostrava sempre que Deus quer perdoar diante do arrependimento, que Deus ama o pecador, né? Billy Graham definiu que Deus odeia o pecado, mas que Deus ama infinitamente o pecador. E Jesus demonstrou isso, como Deus entre nós, demonstrou todo esse amor de Deus, e lá na cruz foi a demonstração máxima do amor de Deus por nós. João 3,16 o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus demonstrou o seu amor quando se esvaziou para se tornar um de nós, quando se limitou para se tornar um de nós. E Deus demonstrou o seu amor quando lá na cruz sofreu daquela maneira. E a dor física foi indescritível. Eu li outro dia desse um artigo, o que acontecia com as pessoas que eram crucificadas. Dor física indescritível, mas muito mais do que isso. A dor moral, a dor espiritual de levar o pecado de toda a humanidade. Imagina isso, ele que nunca pecou, levar sobre si a culpa, como se ele tivesse cometido todos os pecados de toda a humanidade, de todos os tempos, de cada ser humano que existiu e ainda vai existir. Ele suportou essa dor de assumir essa culpa sem ser culpado. Que dor terrível, né? Ele virar-se para Deus e dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Se sentir ali totalmente desamparado pelo próprio Pai, que naquele momento teve que virar as costas para ele, porque Deus é perfeitamente justo, não pode estar junto do pecado, e ali ele assumiu o pecado de todos nós. Como ele sofreu? Sofreu por amor de você, sofreu por amor de nós. Ele ali revelou plenamente todo o amor de Deus. Jesus veio ao mundo para isso, para revelar totalmente o caráter de Deus para nós. E ele veio ao mundo também, Jesus é Deus que se fez homem para a nossa salvação, né? Voltando aqui ao Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, João aqui falando a respeito de quem é Jesus, por que ele veio, fala a respeito disso também. Diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, antes separados pelo pecado. Lá em Romanos 6, 23 diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E Romanos 3, 23 o que diz? O salário do pecado é a morte, a condenação, o sofrimento eterno. O ser humano, por causa do pecado, perdeu essa condição de comunhão com Deus. O pecado separa, o pecado afasta de Deus, o pecado condena. Mas Deus, na pessoa de Jesus, lá na cruz, sofreu o castigo
pelos nossos pecados, para nos tornar novamente filhos de Deus. Filhos de Deus. Ele veio para fazer isso, para cancelar, para perdoar a dívida do pecado, para transpor o abismo do pecado, para nós sermos filhos de Deus. Então, por meio de Jesus, Deus providenciou a nossa salvação. Jesus Cristo, então, é o mediador entre nós e Deus, por causa disso. 1 Timóteo, abram suas Bíblias, nós já estamos terminando. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Porque há um só Deus e um só mediador. Vejam que Jesus Cristo aqui novamente sendo identificado como Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E agora Jesus Cristo é chamado também de homem. Jesus Cristo, homem. Ele é Deus que se fez homem, mas pagou a nossa dívida do pecado lá na cruz como homem, né? Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Por isso que ele declarou lá no Evangelho de João também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Novamente ele se identifica sendo Deus. Ele diz: ninguém vem ao Pai, a ele, Jesus, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele, Jesus Cristo, é o único mediador. Ele, Jesus Cristo, é o único caminho para Deus. Os homens podem tentar de muitas maneiras, mas nenhuma delas funciona, nenhuma delas é eficaz. Jesus Cristo é o único que leva a Deus. Jesus Cristo é o único mediador, porque Ele é Deus que se fez homem, para pagar a nossa dívida do pecado lá na cruz e nos levar a Deus. Só Ele faz isso. Só Ele restaura essa nossa comunhão com Deus. E, voltando aqui novamente ao Evangelho de João, capítulo 1, para que isso aconteça, para que você possa usufruir disso que Jesus oferece, desse perdão, dessa comunhão com Deus, dessa condição de filhos de Deus. E a Bíblia diz: filhos, e se filhos, também herdeiros. Somos feitos filhos de Deus, somos feitos também herdeiros de Deus. E como herdeiros de Deus, recebemos a vida eterna no céu. Para recebermos essa condição de filhos, a salvação, o perdão, a vida eterna, o texto aqui é muito claro. O versículo 12 diz: mas a todos quanto aos que creem no seu nome. O versículo termina dizendo isso. Então você precisa receber Jesus na sua vida, no seu mundo interior, no seu coração. Deixar que Jesus entre no seu ser e transforme a sua vida, perdoe os seus pecados, né? Lhe faça realmente filho e herdeiro de Deus. Como? Aqui diz: aos que creem no seu nome. Não crer de qualquer maneira, né? Não basta crer que Jesus existe, é um personagem histórico, etc. A Bíblia deixa muito claro: aos que creem no seu nome, como o Verbo eterno de Deus, como o próprio Deus que se fez homem para a nossa salvação. É assim que você precisa crer em Jesus. Se você não crê em Jesus dessa forma, você só crê nele como um personagem histórico, como um homem bom, como um profeta, etc., você não recebe essa condição de filho de Deus. Você precisa crer no nome de Jesus dessa maneira que a Bíblia ensina.
Você precisa colocar toda a sua fé em Jesus Cristo como seu único Salvador, como Deus que se fez homem para a nossa salvação. E fazendo isso, você também precisa reconhecer o seu pecado, arrepender-se de seus pecados, confessar os seus pecados a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9, o que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ah, que maravilha! Ontem nós vimos aqui o filme O Peregrino, baseado naquele livro famoso de John Bunyan. E que cena tocante, né? Quando o peregrino que está em busca de perdão para os seus pecados, carregando um fardo enorme de pecados, que ele não aguenta mais carregar, quando ele chega aos pés da cruz e se ajoelha aos pés da cruz, e aí aquele fardo de pecados cai e desaparece. É isso que Jesus quer fazer com você. Você não precisa continuar carregando o seu fardo de dívidas com Deus, não precisa fazer isso não. Jesus quer tirar de você. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar desse fardo do pecado, né? E se você se arrepende e confessa o seu pecado a Jesus, Ele perdoa, Ele purifica. Coisa maravilhosa a gente poder respirar e dizer assim: toda a minha dívida com Deus já está paga. Todos os meus pecados já estão pagos. Né? Dizem que Martinho Lutero uma vez foi visitado pelo diabo em pessoa. E dizem que o diabo levou para ele a lista de todos os seus pecados. Interessante que na Bíblia um dos títulos do diabo qual é? O acusador. Jesus perdoa. Quem faz questão de ficar acusando, lembrando os pecados para a gente é o diabo, né? Jesus perdoa, Jesus apaga tudo. Mas diz que Martinho Lutero foi visitado pelo diabo em pessoa, com a lista de todos os seus pecados. Está vendo? Você diz que está salvo, que Jesus lhe salvou, que nada, olha aqui quantos pecados. E Martinho Lutero calmamente pegou aquela lista, molhou a pena e escreveu justamente esse versículo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda a injustiça. Que coisa maravilhosa. A Bíblia deixa muito claro que nossas obras não nos salvam, nossas obras não apagam nossos pecados, mas Jesus Cristo apaga. Deus que se fez homem, Ele apaga nossos pecados diante de nosso arrependimento, diante de nossa fé, diante de nossa confissão a Ele. Você pode ter isso hoje. Você crê realmente em Jesus? Se você crê, entregue sua vida a Jesus. Se você crê, você confia. Mostre isso para Ele. Entregue sua vida a Jesus. Né? Uma vez eu li a historinha de um pai que estava cavando um poço profundo, já estava escuro, não podia ver lá o fundo do poço, onde aquele pai estava cavando. E o filho dele estava por ali olhando, estava curioso: pai, como é que está aí embaixo? Como é que é aí? E tal. Aí o pai falou assim: pula nos meus braços que eu te mostro. E imediatamente o menininho pulou, e o pai lá embaixo segurou. Aí falou: meu filho, como é que você teve essa coragem de pular? Sem ver, tudo escuro aqui. Ah, eu sabia que o Senhor estava aqui embaixo para me segurar. Assim é com Jesus. Se eu creio, eu preciso confiar. Se eu creio que Jesus Cristo é Deus, que se fez homem para minha salvação, eu preciso confiar, eu preciso entregar minha vida a Ele, eu preciso crer de todo o coração, eu preciso confessar o meu pecado a Jesus com arrependimento, e aí Ele tudo isso fará por mim, me perdoará, me fará filho de Deus, em plena comunhão com Deus, com essa certeza da vida eterna no céu com Deus. Entrega a sua vida a Jesus. Enquanto nós celebramos a ceia do Senhor, tome essa decisão, faça isso, para que você brevemente faça parte
dessa grande família de Deus. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor da maneira que a Bíblia